Pesquisa eleitoral, que, ao que indica a nossa investigação, né, coincidência, divulgaram a pesquisa eleitoral e aí faltou água quase na metade de Timon. Entendeu? Coincidência, uma sabotagemzinha assim básica lá em Timon. Faltou água aí, disse que teve um pico de energia que danificou alguns equipamentos, mas não mostraram, a água de Timon não mostrou equipamento danificado, nem também a comprovação, né, na prática, de que houve pico de energia. A informação que a gente tem que é equatorial diz que não houve pico de energia nenhum. Vamos lá, põe na tela aí os primeiros números da pesquisa espontânea em Timon. Coloca na tela aí, por favor. Então vamos lá, pesquisa eleitoral espontânea em Timon. A pesquisa espontânea, só para esclarecer, é do Instituto Opinar. Só para esclarecer, a pesquisa espontânea é quando o pesquisador vai até o eleitor e pergunta em quem o eleitor vai votar para prefeito. A pergunta é só essa: em quem você votaria para prefeito? E o eleitor ou eleitora responde o nome que lhe vem à cabeça. Pode ser qualquer nome. E o pesquisador não interfere, né? Então, na pesquisa espontânea, a candidata Dinaí Veloso tem 35,33 pontos percentuais, o candidato Rafael 28,67%, não sabe ou não respondeu 19,1%, Henrique Júnior 15, é 15 ou 13? 13,33%, nenhum, nulo ou branco 3,33%, e doutora Dilcimar, 0,22%. Portanto, lidera com folga a candidata Dinaí Veloso, com 35,33%, e aí aparece em segundo, com quase 10 pontos de diferença, Rafael com 26, é isso? 28,67%. Porque tá ruim aqui. Coloca na tela, por favor, na tela grande aqui para eu enxergar aqui, no telão, a pesquisa. Vou esperar aqui, né? Até 3 dá tempo. É só para colocar a pesquisa no telão aqui, para eu ler com mais... para não errar os percentuais. Pronto. Dinaí Veloso, 35,33%. Rafael, 28,67%. Não sabe, não respondeu, 19,11%. Henrique Júnior, 13,33%. Nenhum, nulo branco, 3,33%. Doutora Dilcimar, 0,22%. Então nós temos aí cerca de 7 pontos de diferença da candidata Dinaí Veloso para o candidato Rafael. Agora, nós vamos para a pesquisa estimulada do Instituto Opinar, que é quando o pesquisador apresenta os nomes. Ele diz assim: se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos, aí ele diz quem são os candidatos e o eleitor, a eleitora responde. Na pesquisa estimulada, a candidata Dinaí Veloso tem 37,56%, o candidato Rafael 34,89%, não sabe, não respondeu 20,22%, Henrique Júnior 3,78%, nenhum, nulo, branco 2,22%, doutora Dilcimar 1,33%, lidera também no cenário da pesquisa estimulada a candidata Dinaí Veloso. Tem mais números aí do Instituto Opinar, ficha técnica? Só confirma aí com a produção? Ou não tem? Vamos depois preparar a ficha técnica para a gente divulgar. A ficha técnica é obrigatória por lei. Né? É necessário. Depois tem que preparar aí a ficha técnica para trazer até escrito aqui que eu leio, mas tem que divulgar a ficha técnica porque a legislação obriga. A pesquisa foi feita pelo Instituto Opinar. Olha só, o governador Rafael Fonteles falou sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025. Vamos acompanhar. Vocês vão ver a peça orçamentária reforçando as políticas públicas que nós consideramos principais. Na verdade, a decisão do orçamento é exatamente isso. Decidir o que é prioridade. Dado que o dinheiro não dá para fazer tudo, o governante eleito tem que apontar
o que é prioritário. Então, reforço na segurança, na educação de tempo integral, na educação, na saúde, né? A descentralização do serviço de saúde, isso vai estar claramente colocado na peça orçamentária. Uma novidade também é a nossa sugestão ao Poder Legislativo de colocar a tarifa zero no metrô de Teresina. É uma tarifa já muito baixa, de apenas R$1, e que, portanto, achamos possível, sim, zerar já no próximo ano, se assim for aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Bom, agora, aí só para registro, em relação ao orçamento de 2025, nós vamos ouvir agora o governador Rafael Fonteles comentando a aproximação da imagem dele com a candidatura de Fábio Novo em Teresina. A gente está se aproximando da decisão do eleitor no dia 6 de outubro. Então é natural que as pessoas, a sociedade em geral, se dedique ao tema das eleições nessa reta final. Então, naturalmente, nós que fazemos parte da política, temos que dar nossa contribuição para o debate. Então, a minha manifestação ela é muito clara em cada um dos municípios, em apoio aos candidatos que são da nossa base política. Há casos em municípios em que os dois oponentes são da nossa base, então, portanto, a gente adota uma postura de neutralidade, mas aqui em Teresina não há dúvida de que nós temos a convicção de que o Fábio Novo representa o melhor para Teresina para os próximos 4 anos, com toda a experiência, com toda a capacidade que ele tem e com esse alinhamento que ele tem conosco, com o presidente Lula, para conseguirmos finalmente superar desafios históricos. Ezequiel Araújo, a sua avaliação sobre essa declaração do governador Rafael Fonteles, que inclusive gravou um vídeo nas suas redes sociais, né, falando sobre a eleição 2024 e também fazendo críticas ao atual prefeito. Ou seja, o governador, ele vai, à medida em que o pleito se aproxima, ele vai se manifestando mais, participando mais, não só em entrevistas e eventos, mas também nas redes sociais. Exatamente, Douglas. É uma estratégia que agora o governador Rafael Fonteles já está adotando. A gente já havia observado que o governador estava bem tímido aqui na cidade de Teresina. Sempre falava, claro, do nome de Fábio Novo aqui na cidade, que é candidato do Partido dos Trabalhadores, só que de uma forma mais tímida. Mas com o passar dos dias, agora propriamente durante esse mês, ele mesmo no começo do mês já havia dado um reforço junto com o ministro Wellington Dias, que esse mês de setembro seria decisivo em razão de quê? Porque os dois, tanto o governador como o ministro Wellington Dias, estariam nas ruas para fazer levantar a bandeira de Fábio Novo em toda a capital. E é isso que está acontecendo. E agora esse reforço maior aconteceu no último final de semana, onde o governador Rafael Fonteles divulgou aquela nota fazendo duras críticas à atual gestão do prefeito Doutor Pessoa e também ao outro candidato da oposição ali, que é o ex-prefeito Teresina, Silvio Mendes. E agora o governador Rafael Fonteles ele começa a falar de forma mais ferrenha, determinadas críticas mais fortes aos opositores de Fábio Novo. E é isso que está acontecendo, até porque agora está se afunilando, faltam menos de 20 dias e o momento agora não é de desperdiçar votos. Muitos dos eleitores estão indecisos, sim, acerca de questões sobre o prefeito de Teresina. Um dado ali importante que eles divulgaram é que 48% da população ainda não sabe quem vai votar. Mas agora o tempo já está se afunilando e é isso que a gente observa, que o nome de tendência agora, daqui para frente, é a população caminhar para uma decisão muito mais do que permanecer em dúvida, né? Exatamente. Aí, como está acontecendo já isso, Douglas, é importante esse reforço do governador Rafael Fonteles aqui na cidade de Teresina em razão disso, porque é um reduto importante ao governo do estado através do nome de Fábio Novo, que pode quebrar essa hegemonia proporcionada através do União Tucano de 35 anos, e Fábio Novo tem essas chances reais de quebrar essa hegemonia. Por isso, toda essa guinada especial, não somente do governo do estado, mas também da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores aqui em Teresina. João, como é que... eu queria sua avaliação, porque varia muito, né? E aí depende do município, mas varia de município para município, mas, no geral, né, sem entrar em percentual, quando tiver pronta as informações da pesquisa, meu primo de Timon, a ficha técnica está pronta? Quando tiver pronto, você me avisa, viu? Então, João, mas ainda é quase que uma regra, se a gente analisar a pesquisa aí de vários municípios grandes, por exemplo, o Porto de Teresina, você tem, a maioria desses municípios, a grande maioria, ainda tem um índice alto de indecisos. E aí nós estamos falando de indecisos para cargos majoritários.
como é que você avalia, por exemplo, no caso específico de Teresina, com esses 48% foram mencionados pelo Ezequiel, e é exatamente um pouquinho antes desses 48%, entra de vez na campanha o governador Rafael Fonteles. Qual o peso que isso pode ter para essa reta final de campanha, considerando o percentual de indeciso? Douglas, quando a gente fala do peso de qualquer ator político numa campanha eleitoral, a gente precisa entender realmente o que é que na prática isso vai ajudar a campanha, né? O governador Rafael Fonteles tem uma aprovação alta aqui na capital, obviamente que ele é o coordenador político da campanha de Fábio Novo, então a fala dele traz uma força maior, porque não é só fala, né? Não é alguém que fala por falar, é alguém que fala e tem as condições de executar, obviamente, o fortalecimento da campanha. A gente está falando de cumprir acordos, de cumprir promessas, a gente está falando de um processo natural de articulação política na prática. Por isso, esse esforço em fazer com que os candidatos a vereadores casem o voto para prefeito, isso é algo que pode fazer uma diferença grande, porque Fábio Novo tem ao seu lado cerca de 300 candidatos a vereadores. Então, você imagina que esse batalhão de candidatos pedindo o voto para eles, vereadores, e casando esse voto com o de prefeito, isso traz uma possibilidade de repercutir positivamente na campanha. Eu sempre digo, e tenho falado desde o início da campanha eleitoral, que para Fábio Novo há uma tendência de crescimento na reta final, porque o grupo político dele é maior. O grupo político dele tem uma estrutura política e financeira, obviamente, que tem mais fôlego na reta final de campanha. Afinal de contas, a gente está falando de um candidato que tem o apoio do governador do Estado, do presidente da República, de 7 dos deputados federais do Estado, 26 deputados estaduais. Então, é naturalmente uma candidatura que tende a crescer na reta final, inclusive na busca do voto útil, avançando ali sobre os indecisos e também sobre o voto daqueles que estão até o momento pretendendo votar nos candidatos que estão ali naquele segundo pelotão, né? Já que lá na frente a gente tem Fábio Novo e Silvio Mendes. Então, a entrada do governador nessa reta final pode fazer toda a diferença. A grande pergunta que a gente só vai conseguir responder depois que passar o dia das eleições é se essa força vai ser suficiente para garantir uma vitória de Fábio Novo no primeiro turno, ou se não vai ser possível... Rapaz, 7, 8 horas da noite do domingo, né, João? Exatamente. Então, essa pergunta a gente só vai conseguir responder na noite do dia 6 de outubro. Mas uma avaliação natural é que há, sim, muita força política e que essa entrada do governador na reta final, com certeza, só tende a contribuir com a campanha de Fábio Novo. Olha, antes de encerrar, ficamos devendo, e agora pode colocar a tela completamente cheia. Tela cheia, isso. Que são os dados da pesquisa divulgada pelo Instituto Opinar, pesquisa que coloca a prefeita Dinaí Veloso na frente na corrida pela Prefeitura de Timon, tanto na pesquisa espontânea quanto na pesquisa estimulada. A pesquisa realizada pelo Instituto Opinar, foram ouvidos eleitores e eleitoras do município de Timon, no Maranhão, com 16 anos ou mais de idade. Eleitores e eleitoras do município de Timon, no Maranhão, com 16 ou mais anos de idade. O tamanho da amostra, ou seja, a quantidade de pessoas entrevistadas, foram 450 entrevistas. A margem de erro é de 4,62 pontos, para mais ou para menos. E o nível de segurança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, se essa pesquisa tivesse sido feita 100 vezes, em 95 delas, os resultados mostrariam a realidade de Timon, da eleição de Timon. Então, a margem de segurança, um nível de segurança muito alto, 95%, 450 entrevistas, e a candidata Dinaí Veloso segue na liderança. Pesquisa registrada no TRE do Maranhão. Bem lembrado, João, só para fechar, o registro é MA-03871/2024, a data de divulgação, 17 de setembro de 2024.